ministro Alexandre de Moraes suspende todos os processos sobre revisão da vida toda nas aposentadorias. A agência classificadora de risco de crédito afirma melhora no ambiente fiscal e eleva a perspectiva do Brasil de estável para positiva. E você vai ver também. Taxa de desemprego cai para 8% no segundo trimestre, menor patamar em 9 anos, segundo o IBGE. Em menos de 10 dias, 7 estados decretaram situação de emergência por gripe aviária. Líderes africanos pressionam Vladimir Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Copa do Mundo. Seleção brasileira feminina treina para enfrentar a França amanhã pela segunda rodada do Grupo F. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos que tramitam na Justiça sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. O STF havia decidido em dezembro passado que todos os aposentados e pensionistas do INSS têm direito à medida. A revisão da vida toda abre a possibilidade de aplicar regras mais vantajosas para segurados da Previdência do cálculo dos seus benefícios. Com a decisão, os processos sobre o tema deverão permanecer suspensos até o julgamento de um recurso do INSS contra a decisão do STF. A análise na Corte está prevista para ocorrer entre os dias 11 e 21 de agosto no plenário virtual. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid. Os dados foram enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro. A pedido da Polícia Federal, no relatório elaborado pelo COAF, consta que o tenente-coronel Mauro Cid movimentou R$3 milhões e 200 mil entre junho do ano passado e janeiro desse ano. E do total movimentado, 1 milhão e 800 mil foram por créditos e 1 milhão e 400 por débitos. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que fiscaliza movimentações suspeitas de irregularidades, avaliou a movimentação como incompatível com o patrimônio de Cid. Como militar, Mauro Cid recebe por mês R$17 mil após todos os descontos. Na época, o salário chegava a dobrar por conta de gratificações e outras verbas. O COAF identificou ainda algumas remessas de dinheiro para o exterior. Em janeiro, período em que Mauro Cid acompanhou o ex-presidente Bolsonaro em viagem fora do Brasil, foram registradas transferências que somaram R$367 mil a uma conta nos Estados Unidos. Cid foi preso em maio em operação da Polícia Federal que investiga a adulteração nos cartões de vacina de Bolsonaro e pessoas próximas. E o ministro Benedito Gonçalves multou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu então candidato a vice nas eleições de 2022, Walter Braga Neto, em R$110 mil por descumprimento de uma decisão da Corte. Conforme o ministro, Bolsonaro e Braga Neto mantiveram postagens em seus perfis nas redes sociais, mesmo após a decisão da Corte determinando a remoção. A decisão foi tomada em uma das ações em curso na Corte que contestam um suposto desvio de finalidade nos eventos oficiais em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O presidente Lula prepara um giro por países da África em agosto para comparecer à cúpula internacional e se reunir com líderes políticos, segundo integrantes do governo brasileiro. Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano desde que tomou posse. Há 2 semanas, o presidente fez uma passagem rápida por Cabo Verde, arquipélago africano, no Atlântico. No primeiro semestre, o presidente dedicou a maior parte da agenda internacional a viagens aos principais
principais parceiros comerciais do Brasil e a cúpulas que envolveram países da região. Nos 2 primeiros mandatos como presidente, Lula viajou todos os anos, ao menos uma vez, para países da África. E mudando de assunto, olha só, a taxa de desemprego caiu no segundo trimestre e atinge 8.600.000 brasileiros. Segundo o IBGE, esse é o menor percentual para o período em 9 anos. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingiu 8% da população no segundo trimestre deste ano. São 785 mil pessoas a menos no contingente de desocupados comparado ao último trimestre do ano passado. O levantamento feito pelo IBGE revelou que esse é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. O Brasil tem hoje aproximadamente 99 milhões de trabalhadores ocupados. Segundo o IBGE, na comparação com o último trimestre, aumentou em mais de 1 milhão o número de pessoas com algum trabalho. Mesmo assim, 8.600.000 brasileiros seguem em busca de alguma oportunidade. As vagas criadas na administração pública em áreas como saúde e educação têm dado um peso a mais na balança das contratações. Mas o IBGE destaca que boa parte dessas novas vagas vem de empregos sem carteira assinada. A taxa de informalidade ficou em 39,2%. Estabilidade na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Também não mudou muito o número de trabalhadores por conta própria, que passa de 25 milhões. Já a renda do trabalhador ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas cresceu 6% na comparação anual. E a agência de classificação de risco de crédito Austin Rating anunciou hoje que alterou a perspectiva da nota do Brasil de estável para positiva em moeda local e que afirma a nota B+. Já em moeda estrangeira, a perspectiva da Austin segue preservada como estável. Segundo o comunicado, a avaliação da nota em moeda local considerou a melhora da perspectiva do ambiente fiscal em virtude da aprovação do novo arcabouço fiscal, que prevê retomada do equilíbrio das contas públicas já a partir de 2024. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em queda, na medida em que investidores repercutiam dados recentes da inflação nos Estados Unidos e em meio a sinais de que o ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode estar perto do fim. A moeda norte-americana recuou 0,58% e encerrou o dia cotada a R$ 4,73 na venda. E a inflação do aluguel mantém trajetória de queda e os contratos que vencem em agosto não vão ter aumento. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM está no menor patamar em 33 anos. Os contratos de aluguel atrelados ao Índice Geral de Preços Mercado, com vencimento no mês de agosto, não vão ter alta neste ano. Isso porque, em julho, mais uma vez, o indicador seguiu negativo pelo 4º mês seguido. Somente no mês de julho, a inflação do aluguel recuou 0,72%. O resultado representou uma desaceleração na queda em comparação com o índice negativo, apurado em junho. O índice acumula taxa negativa de 5,15% no ano. E no mesmo mês do ano passado, o índice havia subido 0,21% e acumulava alta de 10,08% em 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o indicador responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil acumula queda de 7,72% nos últimos 12 meses, finalizados em julho. Esse é o menor patamar da história do índice, apurado desde maio de 1990. O percentual conferido em julho normalmente é repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas como o indicador ficou negativo, a maior parte dos contratos deve manter o valor pago atualmente. A sequência de 4 baixas seguidas no IGPM acumulado não acontecia na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou negativa por 10 meses.
E veja a seguir, em menos de 10 dias, 7 estados decretaram situação de emergência por gripe aviária. E ainda, a seleção brasileira feminina treina para enfrentar a França amanhã pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Após 40 anos, o mercado municipal de Niterói, na região metropolitana do Rio, foi reaberto. O espaço de 10 mil metros quadrados fica no centro da cidade e a reabertura ajudou quem estava em busca de trabalho. São quase 180 lojas e mais de 2 mil empregos. Para ter toda essa estrutura, foram investidos quase 70 milhões de reais. E agora a prefeitura espera ter como retorno uma receita de 7 milhões de reais por mês. E um projeto de naturalização da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, promete beneficiar a fauna e a flora da região. A iniciativa foi da Subprefeitura da Zona Sul, em parceria com a Fundação Rio Águas. Parte do projeto já está quase pronto, com finalização do plantio de mudas, e esse mesmo processo também vai acontecer em setembro, em outro trecho da lagoa. Ao todo, são 2.600 metros quadrados sendo recuperados pelo projeto. Boa notícia, não? Eu fico por aqui e desejo a todos um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias. Sim, ótima notícia, Anderson. Obrigada e um ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana para você, Anderson. Até mais. E o Nordeste registra em 2023 a maior quantidade de focos de incêndio em mais de uma década, segundo dados do INPE. O tempo seco coloca em risco as plantações, lavouras e equipamentos já foram destruídos pelo fogo. O vento espalha a fumaça e o fogo avança sob a plantação no Maranhão, destruindo tudo pela frente. Em uma das fazendas, tratores foram consumidos pelas chamas. Dados divulgados pelo INPE apontam mais de 9.600 registros de focos de incêndio do começo do ano até ontem, dia 27 de julho. Desde 2012, o número não era tão alto. A situação mais crítica é no Maranhão, que registrou mais de 4.500 focos de incêndio, 21% a mais que no mesmo período do ano passado. O estado só fica atrás do Mato Grosso, que tem mais de 7.300 focos. O governo do Maranhão publicou um decreto que proíbe o uso do fogo para limpeza de terrenos até o dia 30 de novembro. Para evitar que o fogo se espalhe, os bombeiros estão atuando nas áreas de maior risco. O tempo seco contribui para o aumento das queimadas, assim como o desmatamento. A situação também preocupa na Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí, todos com os maiores índices em pelo menos uma década. Além do fogo em áreas rurais, os incêndios próximos a casas e apartamentos causam problemas de saúde para a população. Em menos de 10 dias, 7 estados brasileiros decretaram emergência zoossanitária por conta de casos de gripe aviária. O Rio Grande do Sul oficializou hoje a situação de emergência. Antes, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e Paraná já haviam confirmado a adoção da medida. O decreto atende à recomendação feita pelo governo federal para que os estados possam acessar recursos municipais, estaduais ou federais de origem governamental ou privada para combater a disseminação da influenza aviária de alta patogenicidade. A medida tem vigência de até 180 dias, podendo ser prorrogado conforme a evolução da situação epidemiológica. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, no segundo dia da cúpula entre a Rússia e países africanos em São Petersburgo, o presidente Vladimir Putin ouviu pedidos para acabar com a guerra e voltar com um acordo de grãos. Durante o encontro, os líderes africanos pressionaram Vladimir Putin para que acabe com a guerra na Ucrânia e que renove o acordo de grãos ucranianos que Moscou abandonou na semana passada.
Embora não tenham criticado diretamente a Rússia, as intervenções dos líderes africanos serviram para lembrar a Putin sobre a grande preocupação deles com as consequências da guerra, especialmente com os preços dos alimentos. Os líderes africanos apresentaram um plano de paz no mês passado a Putin e ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas não conseguiram a adesão de nenhum dos lados. As boias colocadas pelo estado do Texas no Rio Bravo, na fronteira com o México, para deter a passagem de imigrantes, foram declaradas ilegais pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. O que o governador do Texas fez é ilegal e nós não concordamos. Estamos em acordo. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área por onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que, na segunda-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o que o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar suas causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México. E como todo mundo sabe, hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre uma amizade improvável. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. A amizade é entre uma coruja da espécie Suindara e seu protetor. O ambientalista Samuel Maria, de Monte Alto, em São Paulo, resgatou a ave carinhosamente chamada por ele de Guardiã e que vivia em um terreno abandonado em março. A ave volta todos os dias para a casa da família, mesmo sendo livre para viver na natureza. Samuel foi chamado para capturar 2 filhotes que viviam na região. Ele começou a alimentar as 2 até que elas crescessem e retornassem para a natureza saudáveis. Com o passar do tempo, uma delas resolveu partir, enquanto o Guardiã decidiu voltar para casa todos os dias pela manhã, depois de procurar alimento durante a noite. O jardim da casa de Samuel é onde a corujinha gosta de passar o tempo, mas de acordo com o próprio ambientalista, apesar da ave não querer ficar longe dele, a interação entre os dois é muito pouca, porque Samuel quer que Guardiã volte para a natureza e não tenha tanto contato com o ser humano. Ele ainda acrescentou que não tenta pegar muito a coruja na mão devido ao desenvolvimento do instinto selvagem, característico do animal. Samuel já realizou, por amor, mais de 2.000 salvamentos na região de Monte Alto desde 2012. E Guardiã não é a única. Um tamanduá-bandeira, um filhote de urubu e uma arara canindé também estão no círculo de amizade do protetor. Isso é um bom exemplo, né, que os animais são fiéis. Com certeza. Vocês repararam que a cabecinha dela é um coração. Exato, eu reparei muito bem essa coruja, né? Com muito a carinha, uma gracinha, muito uma linda. graça, Linda, né? Também amei. Obrigada, então, pelas informações. E a gente aguarda na próxima sexta-feira, então. Obrigada, Bom até fim lá. de semana, Carol. Bom final de semana para vocês também. E agora, falando sobre esporte, amanhã é dia de Copa do Mundo e a seleção brasileira
entra em campo bem cedo, às 7 horas da manhã, aqui no Brasil, para enfrentar a França pela segunda rodada do Grupo F. É isso mesmo, Ju, tem que acordar cedo, hein? Uma vitória garante a classificação das brasileiras para a próxima fase. E o otimismo é grande, viu? Principalmente após a vitória de goleada contra o Panamá na estreia. O Brasil lidera o Grupo F na competição com 3 pontos. Na primeira rodada do Mundial, a seleção venceu o Panamá por 4-0. Já a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as europeias empataram por 0-0 na Nova Zelândia. Caso vença as francesas, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada. Brasileiras e francesas já se enfrentaram 11 vezes em duelos oficiais e amistosos. As europeias venceram 6 vezes e conseguiram ainda 5 empates. O Mundial Feminino de 2023 é disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Vamos torcer aí pelas meninas, né, Ju? Com certeza. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Muito obrigada pela companhia, ótimo fim de semana para você e até mais.